Fala pessoal, começando mais um podcast Trajetória, eu sou Alisson Luna, empresário, gestor de tráfego e estrategista digital. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, ela que é médica. Antes de eu passar para ela, eu já quero fazer um pedido. Que não vai cair seu dedo, não vai doer, não vai gastar nem 5 segundos para você fazer isso. Compartilhar, não custa nada. Menos de 5 segundos você vai lá, compartilha e essas vidas vão ser impactadas, beleza? E hoje eu tenho o prazer e a honra de estar aqui com a doutora Emily. Eu vou deixar até ela falar um pouco mais de quem ela é, mas é um prazer e uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceito o convite e vamos conhecer um pouquinho dessa trajetória, né, que eu tenho certeza que tem muita história boa aí. Olá, pessoal! Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu sou a doutora Emily, eu sou médica, eu sou formada no exterior, eu formei no Paraguai, né? Fiz o Revalida, que é o grande vilão do estudante, né, do exterior. E hoje eu estou aqui para contar um pouco da minha história para vocês. Top! É isso aí, galera. É ao vivo o bagulho, né? Acontece tudo. O cafezinho entrou aqui. Doutora, que prazer, que honra. Nós que somos aí estudantes, né? Nós somos eternos estudantes. Nós sabemos que é muito importante, principalmente para os alunos, né, de medicina e os futuros médicos, né, passar nessa prova, que é o Revalida. Mas, antes de chegarmos até nesse ponto, que é de extrema importância, nós vamos chegar lá, existe uma trajetória. Sim. E aí nós vamos voltar um pouquinho lá no passado para conhecer quem que era a doutora Emily antes de ser a médica, ser a mentora que ela é hoje. Quem que era a Emily lá no passado, antes de ser médica? Pessoal, a minha história, ela começou com 16 anos, eu passei para enfermagem. Comecei a estudar enfermagem muito cedo, porque eu sempre quis a saúde. Eu não sabia o que ainda, mas eu sempre quis a área da saúde. E eu entrei pela porta da saúde, né, com esse grande privilégio que foi ser enfermeira. Com 20 anos, eu já estava ali formada, eu sou de Imperatriz, Maranhão, né? A minha família toda é de lá, por isso, assim, o sotaque, assim, esse sotaque lindo é de lá. Então, pessoal, com 21 anos, eu já estava trabalhando, né, em grandes hospitais, tendo grandes responsabilidades. E eu trabalhei em todos os setores do hospital. Eu sempre costumo dizer que eu sou rato de hospital e eu gosto do hospital, né? O hospital, para mim, é a minha segunda casa. A maioria das pessoas não gostam, mas eu sim. E eu trabalhei com o que hoje é minha grande paixão, que é a nefrologia, que é a hemodiálise. Só que chega um tempo que você está no apogeu, né, ali de uma graduação, e às vezes você pensa, poxa, eu poderia fazer mais, né? Eu estou acomodada, mas eu gostaria de crescer. Foi aí que eu decidi, né, fazer medicina, assim como muitos que estão agora nos ouvindo, também largaram tudo, deixaram suas famílias, seus filhos, seus empregos, os seus apogeus, né? E vieram aqui para estudar medicina, esse tão sonhado, né, curso. E vim no ano de 2015, né? Deixei tudo para trás. As pessoas disseram assim, mas você vai deixar... A minha mãe, eu lembro que ela falou assim, filha, eu confio em você. Eu sei que se você está deixando tudo isso para trás é porque você sempre teve esse sonho. Então, vai valer a pena. E deixei tudo para trás e vim. 2015, eu vim para o Paraguai, né? Conheci as faculdades e comecei a estudar. De lá para cá, né, muitos percalços, inclusive muitos estudantes, eles, dentro da trajetória do estudo de medicina, eles acabam passando as mesmas coisas que eu passei, né? Outros com uma intensidade maior, outros com intensidade menor, tá? E para mim foi um aprendizado de vida estudar medicina no Paraguai, não só um aprendizado científico, aprendizado da graduação de medicina, mas um aprendizado de vida, né? Formei no ano de 2021, tá? Passamos aí a fase da pandemia, né, que a gente estava no internato e o internato ele foi interrompido por causa da pandemia, então nós ficamos aí um ano naquela expectativa, quando nós vamos retornar. Em 2021 terminei. E em 2021, assim que eu terminei, eu comecei a dar aula, né, em faculdades
no Paraguai também. E eu sempre gostei de ensinar. Tudo eu gosto de ensinar. Se eu sei fazer uma comida, eu gosto de ensinar. Olha, eu sei fazer, por exemplo, camarão. Eu sei fazer uma moranga. Então, eu gosto de ensinar. E eu faço vídeos também ensinando lá no meu perfil. E eu falei assim, eu gosto de ensinar medicina. Eu acho que eu não nasci só para aprender medicina. Mas eu acho que eu nasci também para ensinar medicina, porque esse é meu prazer, né? E eu sempre tive essa facilidade. Com isso, nós fizemos ali o curso de didática universitária, para somar mais com o método de ensino e ser mais enfático, mais pontual com os alunos. E eu estou trazendo essa didática para o meu curso também, certo? Porque tudo você tem que ter uma estratégia, um método. Nós conseguimos e alcançamos os objetivos quando nós temos um método. Senão, a gente fica rodando em círculos e não chegamos a lugar algum. E no ano de 2022, eu consegui passar na prova do Revalida. E eu passei uma única vez na prova do Revalida. Eu não falo isso, pessoal, para me vangloriar. Eu falo isso porque foi muito esforço. Eu, desde que entrei na graduação, e eu acho que isso todos os alunos que estudam também no exterior, eles levam essa bagagem, esse fardo, que é depois de se formar e ter uma prova ali que avalia os seus conhecimentos e que vai torná-lo produtivo, né, naquilo que ele se formou, que é a área da medicina, e nós formamos para trabalhar no nosso país. Nós formamos e fazemos a prova do Revalida porque nós queremos um sonho melhor para as nossas, uma vida melhor para as nossas famílias, para os nossos filhos, né? Nós formamos também por uma questão, pessoal, financeira também. Então, ninguém vai ser hipócrita e vai dizer que vai fazer medicina só porque foi um grande sonho. A gente quer um retorno disso. As nossas famílias também esperam um retorno disso. Então, sempre tive isso lá no início, né, como ponto principal. Eu vou fazer o Revalida e eu pretendo passar de uma só vez. E eu trabalhei para isso, né? Durante os 6 anos da minha carreira, eu criei o meu método de estudo e eu trabalhei em função disso. Passei no Revalida. Hoje, eu sou médica, trabalho com urgência e emergência, amo a urgência e emergência. Muitos profissionais não gostam dessa área, porque você fica ali na correria, é como se a gente vivesse sempre ali no alerta, né? Sempre estamos em alerta. Eu faço uma pós-graduação no Hospital Israelita Albert Einstein para atender o meu paciente da melhor forma possível. Eu sempre digo que o que você for fazer, faça com qualidade, né? Faça porque você gosta, faça com amor, mas faça com qualidade. Se você for vender uma fruta, venda uma fruta com qualidade. Se você for vender uma roupa, venda uma roupa de qualidade. Se você vai vender um curso, venda um curso de qualidade, tá? Então, atendendo os meus pacientes, atendendo os meus alunos, eu sempre procuro levar qualidade. E eu só posso ser qualificada se eu buscar essa qualificação. Então, hoje, eu sou formada em medicina, mas eu sou enfermeira também. Eu sou especialista em gestão em saúde pública. Eu sou especialista em enfermagem e nefrologia. Eu sou especialista em didática universitária e estou me especializando em urgência e emergência para oferecer o melhor da minha profissão para aquele que vai ser o cuidado final, que é o paciente. E ensinar também aos alunos de medicina a ser bons médicos. Eu sempre digo para os meus alunos, se vocês forem bons médicos, a consequência vai ser passar no Revalida, tá? Então, façam a base de vocês. Muito importante, né? Depois dessa aula aqui, né? Eu sempre falo isso e tem gente que não gosta, tem gente que gosta e eu não tô nem aí, no final das contas. Quem gostar, amém. Quem não gostar, amém também. Mas eu sempre procuro trazer pessoas aqui, nesse podcast, que têm história, né? E, mais uma vez, eu acertei. Fico feliz demais, velho. Eu fico feliz demais. E o pessoal lá de dentro fica só rindo quando eu falo essas coisas. Porque eles falam, eles para com isso. Não para, é meu jeito. Vou continuar fazendo. E é muito legal. Top demais, hein, doutora? Que história. E isso foi só um pouquinho, né? Do que tem aí. Tem muita água por baixo dessa aí. ponte. A gente sabe porque, né?
Minha esposa é estudante de medicina, a gente sabe como que é difícil a vida de ser aluno, né, de ser um acadêmico ali, nós que viemos de fora, né, para poder tentar aí, tentar não, né? Alguns vêm tentar, outros vão conseguir, né, a formação, mas a gente sabe como que é difícil, como que é complicado, né? Deixar família, deixar casa, deixar projetos, deixar um monte de coisa para estar aqui atrás de um sonho, né? E buscando a qualidade de vida, né? A melhor qualidade de vida para nós mesmos, para a família e por aí vai. Isso é muito importante. E quando que foi assim na tua trajetória? Você falou aí de curso, né? Mas antes do curso, eu vou te fazer uma pergunta. Quando foi aí na tua trajetória que tu decidiu, que você viu, assim, você falou assim, cara, que você soube que seria médica? Tá. Na área que eu trabalhei, que foi a última área de hemodiálise, nós temos um contato muito mais perto do paciente. Porque o paciente que faz hemodiálise, ele faz 3 vezes na semana. Então, a gente cria um vínculo muito grande com os pacientes. Eu criei apego pelos pacientes, criei apego pela área da nefrologia e eu vi que eu poderia fazer mais por aqueles pacientes. Tanto que o meu grande sonho é ser médica nefrologista. Eu vou chegar lá, tá? Vocês vão ver que eu vou chegar lá. E um belo dia, eu cansada dos plantões, né, da enfermagem, porque a enfermagem é uma ciência. Sempre dizem que a enfermagem é uma arte, mas a enfermagem é uma ciência. Ela tem que ser respeitada como uma ciência. E eu muito cansada, remunerada dentro, né, claro, do que eu oferecia como trabalho, mas eu não poderia passar dali. Dali eu me sentia acomodada com aquilo dali. Eu sabia que eu poderia oferecer mais. Eu morava numa cidade e trabalhava em outra, então eu estava muito cansada dessa correria. E ganhando pouco, eu tinha muitos projetos, mas o meu dinheiro não dava para isso, tá? Então eu falei assim, eu vou fazer medicina. Eu vou fazer medicina. E um amigo meu, né, que é médico nefrologista, ele falou assim, Emily, você tem tanto conhecimento na área da enfermagem, você faz tudo além do carinho, com o toque científico. Você tem propriedade no seu cuidado. Por que você não faz medicina? Por que você não vai? Eu acho que você tem esse potencial. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Claro que não foi imediatamente eu sair para ir fazer medicina. Isso durou 2 anos. Sim. Né? Até eu decidir, tomar ali coragem e fazer medicina. Mas foi pela questão financeira, tá? E porque eu queria ajudar muito a minha família. Meu pai, ele é eletricista, né? A minha mãe, ela trabalhou com administração de empresas. E eu sempre pensei assim, eu sempre gosto de dar conforto para as pessoas que estão ao meu redor. Isso é uma propriedade minha, tá? Eu sempre gosto de oferecer conforto. E eu sempre pensava no conforto dos meus pais, principalmente meu pai, que é eletricista, né? E ele já trabalhou muito, e ainda hoje trabalha, né? Ele vai se aposentar em pouco tempo, poucos meses, mas ele vai se aposentar graças à minha decisão, né? E para mim foi uma decisão no momento, porque eu também pensei assim, poxa, eu ainda tenho 28 anos, então eu ainda tenho vigor para enfrentar uma faculdade. Então, agora é o momento. Né? Naquela época, eu não tinha filhos, era solteira. Né? Então, para mim, foi pela questão financeira, de proporcionar para aquelas pessoas, a minha família, o melhor. Entendi. Muito louco, né? Que você estava falando aí da tua trajetória. Aí eu lembrei de algo, né? Que quando eu e minha esposa a gente decidiu vir para cá, eu trabalhei em farmácia há 12 anos, né? E quando nós falamos que ela iria fazer medicina, todo mundo assim que me conhecia, que conhecia a gente como casal, né? Nós como casal, falava, mãe, mas nada a ver, né? Tipo, você trabalha tantos anos, eu acho que eu vejo você fazendo isso e não sei o quê. E é muito louco, né? Como que as pessoas podem julgar, né? Eu lembrei disso aí. E quando a gente veio pra cá, eu vim com essa missão. Falei assim, pô, minha esposa vai se formar, a minha estratégia era essa.
minha esposa vai começar, porque a gente não tinha condição. Eu vim para trabalhar e ela estudar. Não, tinha no início não tinha tanto ajuda de pai e mãe, até porque não tinha condição financeira mesmo. Então eu vim sabendo que eu ia trabalhar e ia trabalhar muito para poder fazer as coisas acontecer. E aí o plano era, ela vai se formar, quando ela se formar, eu vou lá e estudo medicina. Mas aí eu conheci o marketing. Aí mudou tudo. Porque daí, ó que louco, como que é louco? Trabalhei em farmácia, daí tinha muito conhecimento, tem ainda, né? Que a gente não perde, a gente acaba ficando um pouco entrevado, às vezes, alguma coisa ou outra. Mas até hoje tem, tipo, pessoas que me mandam mensagem, eu preciso de um remédio assim, 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 tô com isso e com aquilo, qual que é mesmo? Daí eu falo, pô, é esse, tá vendo? Falar, ajuda ainda as pessoas com alguma coisinha ou outra assim. Mas o meu plano era, vamos fazer a tal da mulher se formar em medicina. Enquanto isso, eu falei, na época eu estava bem focado, na época eu pesava 117 quilos. E quando eu decidi vir para cá, eu falei, eu preciso emagrecer, porque eu vou trabalhar que nem louco lá. Então eu não aguento, porque minhas pernas ficavam doendo demais acima do peso e tal. Falei, vou ter que emagrecer. Emagreci 24 quilos. Aí pá, falei, beleza. E nessa época eu estava muito fitness. Eu comecei a treinar, nunca tinha treinado academia. Falei, caraca, mano, vou treinar, gostei. Aí minha mãe veio um dia e falou, por que você não faz educação física? Aí comecei eu a estudar educação física. Comecei a estudar, daí minha cabeça, agora eu já sei. Quando eu me formar, a minha esposa vai estar 1 ano formada. E aí, beleza, ela termina e eu vou lá e faço medicina e depois eu quero já fazer uma pós-graduação em nutrologia. Já querendo nessa área aí mesmo, né? Nessa área de... Porque eu durante muito tempo, não é legal falar isso, mas durante muito tempo eu estudei assim com alguns amigos, nutricionista, nutrólogo, então eu aprendi a fazer, eu não falo que é nem dieta, mas sim uma reeducação alimentar, né? Um estilo de vida, na verdade. E aí muitas pessoas me procuravam, me ajuda, como que você emagreceu? E aí eu comecei a monetizar nessa época. Eu falei, não, vou montar para você. Estamos aqui no Paraguai, sofrendo, trabalhando que nem louco. Foi uma forma que na época eu monetizei um pouco, né? Ganhei um pouco de dinheiro, ajudando outras pessoas também. E aí eu tive vários casos de sucesso. Eu falei, é isso, mano, vou fazer educação física, vou, né, fazer ali uma nutrologia depois, vou fazer uma pós-graduação em nutrição, porque daí não precisa ser médico, né, pós-graduação. Eu falei, o meu foco, educação física, mais 1 ano eu faço uma pós em nutrição, e depois a minha esposa se forma, eu faço medicina, daqui tantos anos, vamos fazer uma pós-graduação. Mas, Deus... Esses eram meus planos, né? Mas Deus, ele tem uns planos muito maiores do que os nossos. E é muito louco, né? Quando a gente está envolvido nessa área da saúde, eu tenho isso até hoje. Isso vem... Acho que isso na verdade, nem por questão de estar envolvido ajuda muito. Aflora, eu acho que aflora os sentimentos, aflora muita coisa que era do cuidado. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de cuidar demais das pessoas. A pessoa ia na farmácia comprar o remedinho do farmácia popular, losartana, hidroclorotiazida, captopril, atenolol e pá, ia lá fazer essas coisas lá. A galera da farmácia não gostava de atender, porque não dava dinheiro para eles, primeiro ponto, porque o governo paga e não tinha comissão para os balconistas ou para os farmacêuticos. E eu falava assim, manda para mim, velho. Por quê? Eu pegava a senhorinha, Dona Maria, seu João, falava assim, Dona Maria, já feriu a pressão hoje? Não. Quer aferir? Quero. Aí a pessoa ia toda felizinha pra salinha lá, e eu lá dava os cuidados, aferia a pressão, via lá, tá tudo certo, tá tudo bem, ia conversando, criando relacionamento. Sabe o que acontecia? Isso aí era do Alisson mesmo, e até hoje isso acontece. Tinha filas de pessoas esperando ser atendido por mim. Não era porque eu era o melhor profissional, mas porque eu falava assim, cara, inclusive num podcast que teve aqui passado, um médico falou uma coisa que eu já vivia. Eu olhava pra pessoa e falava, cara, essa aqui é minha avó, velho. Senhorinha. Eu acho a coisa mais linda, senhorzinho de idade, assim. Eu falei, vejo eles assim. Eu falo, meu, é minha avó, é meu avô, é meu parente. Não tem como eu tratar menos do que eles merecem. E a galera não ia, porque ficava nessa aí. Não vou ganhar dinheiro com isso aqui. Eu falo, não, deixa comigo. Só que depois o senhorzinho ali, ele vinha comprar um remédio, ele vinha comprar com quem?
Com o Alisson. Vinha comprar com o Alisson. Porque eu não ficava pensando assim, o dinheiro é muito importante? É sim, e com certeza é. Mas eu pensava na pessoa. Eu falava, cara, ela já está aqui, ela está passando uma dificuldade, ela tem um problema, e esse se encaixa muito bem na área da medicina. Ela está passando por um problema, está com uma dificuldade, não tem dinheiro suficiente, porque está pegando pelo farmácia popular. E aí as pessoas estão achando que, tipo, ela não tem valor. Eu falei, cara, isso aqui... Tum. E eu sempre falei pra minha esposa, gata, é o mínimo que eu espero de você quando você for médica. É isso. O dinheiro vai vir, é consequência de um bom trabalho. Isso aí eu tenho certeza. A profissão já ajuda. Mas é isso a importância. Então, quando a gente conhece pessoas que têm esse... Né, eu tô aqui de frente com você, eu conheço, eu sei que é assim. E eu conheço outras pessoas que têm esse olhar. A gente faz pelo amor, faz pelo dinheiro também. Não adianta ser hipócrita, não adianta. Você escolhe medicina porque você quer ganhar mais. Você escolhe advocacia porque você fala, eu quero ganhar mais. Só que se você é um profissional de qualquer área, por favor, lembre-se que por trás de uma empresa ou atrás de qualquer outra coisa, existe uma pessoa. E essa pessoa ela pode estar com vários problemas emocional, vários problemas físicos. Então, cuide com amor. Pega essa chave, coloca como se fosse o seu parente. Eu tenho certeza que você não gostaria que, quando você for lá no médico, o médico não olhar para sua cara, só mandar de pirona. Você não gostaria que fosse com o seu parente, que fosse com você. Então, se você é profissional, por favor, não faça isso. Você não sabe, você pode estar destruindo a vida da outra pessoa. E aí é muito louco isso, porque daí eu me lembrou e aí veio essa história toda e acabou e tinha que ser. E assim, Alisson, se você faz alguma coisa com amor, você sempre extrapola. Tudo que a gente faz com amor, o diferencial é porque você vai querer fazer algo mais. Quando não tem amor numa relação, num negócio, numa empresa, nas suas relações, né, pessoais, sociais, você não vai extrapolar. Você não vai querer fazer mais. Ao contrário, quando você gosta daquilo. Quando você faz com amor, você se preocupa. E não adianta querer porque é negar a si mesmo. Você vai para casa quando você faz com amor e você fica pensando, poxa, eu deveria ter prescrito um omeprazol, né, para o seu João, que estava internado e ele estava tomando um medicamento que pode afetar ali o estômago dele. Então, às vezes, eu me paro lá em casa pensando, né? Será que eu fiz isso para fulano? Será que eu não esqueci de fazer isso para cicrano? Às vezes a gente deixa de sair no horário porque você tem o compromisso pessoal, e aí entra a questão do amor, né? De você deixar o seu trabalho concluído, ou pelo menos a outra pessoa que vir pegar o seu plantão, ele dá continuidade naquele trabalho, mas você fez o seu melhor. Você não deixou ali uma situação inacabada. Exato. Tá? Então, você só extrapola em alguma coisa quando você faz por amor. Se não, do contrário, você vai querer, não vai fazer de qualquer jeito, vai fazer só pelo dinheiro. Sim. Tá? Quando chegar um senhorzinho, você não vai lembrar que o seu avô, porque eu ainda tenho uma voz, tá? Eu também tenho. Você não vai lembrar que o seu avô, né? Ele pode chegar numa situação de saúde, com um AVC, com um infarto. E como você queria que seu avô fosse tratado pelo médico, tá? Muitas vezes, eu vou te falar aqui uma coisa que é real, já quem está trabalhando no dia a dia, muitas vezes a gente não pode resolver o problema do paciente. Não por falta de conhecimento técnico científico, mas porque aquele paciente ele já está num estado terminal da sua vida. Né? E oferecer muito naquele momento de tratamento, né? Talvez não é o que ele precisa. E muitas vezes a gente vai oferecer apenas o nosso ouvido e alguma palavra. Então, muitas vezes a gente não vai oferecer só a medicina, não. A gente vai oferecer uma palavra, a gente vai ser o escape de muita gente. Aí, quando essa questão de escape, a gente ouve muitas coisas, muitas vezes a gente é agredido, né? Tem muitos relatos de médicos, recentemente, colegas meus que foram agredidos, né? Então, mas quando é com amor, a gente acaba saindo de muitos problemas, porque você vê que você está fazendo aquilo com compaixão e com amor. Então, a gente extrapola. Sim, é isso mesmo.
E é muito louco isso, porque eu lembro muito bem que uma vez, é uma história bem rápida para a gente ir para uma próxima pergunta que eu quero te fazer, a importância da gente saber o que está fazendo, né? Então, o pessoal da medicina, já que nós estamos aqui com a médica, vamos falar de medicina. Mas o pessoal da medicina tem que saber o que está fazendo, o que está prescrevendo para o paciente, se ele pode, se ele não pode tomar aquele tipo de medicamento. E eu falo assim, com um pouco de autoridade, porque eu trabalhei alguns anos em farmácia e a gente pegava receituário médico. E assim, eu não sou médico, mas eu estudei muito medicamento. E eu sei o que dá reação, o que não dá reação, contraindicação, por aí vai. O que pode, o que não pode ir junto. E uma vez chegou, várias vezes, mas eu vou contar um caso específico, que chegou um senhor, ele já era um, vamos dizer assim, não era um senhor, mas ele parecia ser um senhor, ele estava com a idade um pouquinho avançada. Ele chegou com a receita do médico e falou assim, ó, eu quero esses medicamentos. Daí eu olhei lá, tinha uma vitamina, daí tinha os outros remédios lá, mais parte de vitamina mesmo, polivitamínico. E aí eu perguntei, porque eu sempre gosto de conversar. Falei, pô, vi o nome, chamei pelo nome, né? Vamos imaginar que é seu João de novo, né? Seu João, quem que vai tomar isso aí? Daí ele falou bem assim, pra que você quer saber? É o tipo de gente que a gente pode atender um dia. Daí eu falei bem assim, não, eu quero saber, porque se for pro senhor, eu sei que o senhor toma medicamento de pressão. E esse medicamento aqui é contraindicado para quem tem problema, né, de pressão. Que a gente não fica falando muito técnico lá na farmácia, porque o senhorzinho não entende, né? Então a gente fala, na pressão. Ele falou bem assim, é pra mim. E para minha mãe também. Daí tinha 2 receitas. Eu falei, a sua mãe também, eu sei quem que é ela. E ela também tem problema de pressão. Então, ó, eu acho que o médico deu uma equivocada aqui, talvez. Não sei se ele não perguntou o histórico, né? Ele olhou bem assim, chegou bem pertinho de mim, olhou no meu crachá e falou assim, você é médico? Eu falei, não. Ele falou, pois é, o médico que passou isso aqui. Eu falei, tudo bem, seu João. É que assim, a minha responsabilidade em dispensar para você, eu tenho que te avisar. Que no meu ponto de vista, não quero dizer que o médico fez alguma coisa errada, mas pelo que eu conheço de medicamento, pode acontecer de dar algum problema, pode dar uma elevação na pressão e não ser legal. Ele falou bem assim, não, só escreve aí, cara. Fui lá, falei bem assim, eu não vou nem participar. Virei para ele, coloquei o adesivo, quer que eu fale que tá escrito? Vê se você consegue ler aí. Ele não conseguia ler, porque tem alguns médicos, né, que tem... A letra é A letra é linda, magnífica. né? Tem que decifrar. Falei, eu vou te falar, tá? Aqui um comprimido de 8 em 8. Primeiro que esse medicamento é de 12 em 12 no máximo. Mas ele passou, né? Ele é seu médico, porque eu não sou médico. Mas se eu quiser escrever, é de 8 em 8. Beleza, passei no outro dia. No outro dia, foi bem no outro dia mesmo, de manhã. Chegou 2 homens segurando um homem. Assim, tipo, na farmácia, sabe quando a pessoa tá meio se carregando? Eu fiquei olhando, falei, nossa, mas parece que eu já vi essa pessoa. Cheguei lá, tá passando mal, tá com uma falta de ar, não sei o quê. Falei, leva ali na salinha, vamos aferir a pressão. Tava lá em cima a pressão. Eu falei, o que aconteceu? Não, nunca deu isso, tava normal, e de ontem pra hoje. Acordou hoje de manhã com essa falta de ar, um negócio assim e tal. Aí eu aferi a pressão, falei, ó, primeiro que vocês tinham que ir pro médico, mas já que vocês veio aqui, vamos aferir a pressão, tá tudo certo. Aferi a pressão, falei, ó, tá alta, vai pro hospital, eles vão passar alguma coisa lá para baixar. Já tomou medicação de pressão? Já tomei. Falei, beleza, então vai lá, espera lá, talvez, né, para evitar algum problema, porque se der problema aqui dentro, até vou fazer alguma coisa para tentar te salvar, mas... Ele falou bem assim, você lembra de mim? Eu falei, não, mas eu lembrava. Nesse dia eu menti, porque eu lembrava. Ele falou, eu vim aqui ontem, ele contou a história. Eu falei, rapaz do céu, ele me pediu desculpa depois. Ele foi pro hospital, voltou, ele falou, cara, eu quero te pedir desculpa, fui grosso com você e tal, não sei o que você falou, você me avisou. E a minha sorte é que eu não dei o medicamento para minha mãe, porque eu esqueci. Que senão ela ia passar e talvez ela não ia aguentar. Eu falei bem assim, pô, que bom que tá tudo bem, né? Você tá bem, não sei o que. E depois daquilo ali, o cara ficou meu cliente fixo eternamente. Então, o pessoal da medicina tem um grande poder na mão. E tem que saber.
Tem que estudar, né? Ele nunca para de estudar, eu imagino como que seja. E já dentro disso, vem a pergunta. Qual que é a parte mais difícil de ser médico? Olha, a parte mais difícil de ser médico é muitas vezes você ter que ver uma situação que você não pode mudar. Eu digo que sempre é a parte mais difícil da medicina. Porque a gente acha, quando a gente é estudante, né? Ou quando a gente só é espectador, que a gente não está vendo, que a gente é família, que o médico é aquela figura excêntrica, que ele está acima de qualquer má conduta, que ele tem o poder das mãos na cura. Então, a parte mais difícil é quando o médico também é humano. E o médico não pode mudar algumas situações. Por exemplo, outro dia eu tive um paciente, uma criança de 6 anos, e quando a criança chegou para mim, porque a gente sempre foi preparado para o cuidar, para a vida, né? A gente sempre fala assim, eu formei em medicina porque eu quero curar as vidas, certo? Né? E chegou essa criança com a mãe estava muito tranquila. Eu fiquei mais agitada do que a mãe. E aí a criança chegou porque estava com dor, não havia acordado bem, e eu não sabia do histórico dessa criança. Aí comecei a conversar com a mãe, e a mãe falou assim, olha, doutora, essa criança, ela tem uma leucemia e ela já é paliativada. Ela já é paliativa. Então, se acontecer qualquer coisa, não é para fazer nada. Então, chegou essa criança com dor, o que nós fizemos? Aliviar, né? A única coisa que pôde ser feita foi o alívio ali naquele momento. Então, nós aliviamos a dor. E, assim, isso me fortaleceu muito. Muito. Assim, mudou a chave para mim sobre o que é ser médico e as dificuldades que a gente encontra na medicina. Então, para mim, a grande dificuldade de ser médica é quando eu não posso mudar aquela situação que eu estou diante. E aí, essa criança, ela veio a óbito. E assim, ela veio a óbito, a mãe de um lado, pegando na mão dele, e eu do outro, pegando na mãozinha dele. Eu sou mãe. Então, aquilo para mim teve um crescimento, não só como médica, mas como pessoa, espiritual, tão grande. E naquele dia eu fiquei impactada. Eu falei assim, tem situações que eu não vou poder mudar e eu tenho que me convencer disso. Tem que entender, naquele momento, eu não pude levar a cura para aquela criança, estava além da minha capacidade, mas eu pude levar aquele conforto para a mãe, né? No final da vida daquela criança. A criança foi a óbito, depois a mãe foi lá, falou assim, doutora, obrigada. Aí eu falei assim, não, mas eu não fiz nada. E ela falou assim, sim, a senhora ficou com a gente até o final. Então, para mim, a grande dificuldade de ser médica é quando a gente não pode mudar, né? E existe também em contrapartida porque o médico, isso é até, às vezes as pessoas não creem que a gente é passível de erros, né? Às vezes a gente pensa assim, o médico não erra, o médico não pode errar. Poder e errar são coisas diferentes. Dentro da medicina, o erro, ele pode acontecer. E acontece. Já aconteceu comigo, já aconteceu com os meus colegas. Mas o erro, ele tem que ser visto como algo que eu possa corrigir, para não levar para frente outros pacientes venham, né, a padecer com os meus erros. Na qualificação, no aprendizado. Se eu lido com pacientes X, eu tenho que procurar ser bom naquele paciente X. Porque a vida daquele paciente está em minhas mãos. Então, em contrapartida também, o grande medo, né, do médico é errar, né? O erro, a gente sempre está ali. Mas eu vou sofrer um processo. Mas a família, imagina só, né?
Como eu já vi com muitos colegas aí, o paciente foi a óbito e a família foi atrás, processou o médico não tinha culpa, o paciente havia óbito de qualquer forma. Mas daqui que você explique, por isso que hoje há muitas demandas contra médicos. Os advogados hoje, eles estão nas portas dos hospitais. Sim. Tanto para defender o paciente, e agora existe uma outra, né? Outro público também, que é para defender o médico, né? Mas eu sempre digo para os meus alunos, né? Quando eu estou dando as minhas palestras, quando eu estou dando as minhas aulas, eu sempre digo, colegas, sejam diligentes, né? Sempre atue na prudência, nunca cometam uma imperícia e sejam diligentes. O que é ser diligente? Percebi que fiz algo errado. Imediatamente eu tenho que tentar resolver aquela situação. Ou prever que algo mal vai acontecer com o meu paciente e ser diligente, né? Por exemplo, nós trabalhamos com um hospital de média complexidade. Então, se chega um paciente grave e eu tenho aquela previsão que aquele paciente vai evoluir para uma complicação, eu imediatamente sou diligente e passo aquele paciente para um hospital de maior complexidade. Por quê? Porque nós não temos que bancar os heróis. Muitas coisas nós não podemos fazer. Então, se não está mais ali dentro das minhas condições, que atende à minha demanda, eu tenho que passar para quem sabe mais, para maiores recursos. E muitas vezes também, até uma questão que eu gostaria de deixar aqui, que eu estou tendo essa oportunidade, né, de falar, e muitas pessoas vão ver, é que a humildade, ela entra em qualquer lugar. Qualquer lugar. E a humildade não é a forma que você se veste, a humildade não é o carro que você tem, muito pelo contrário. A humildade, ela entra em qualquer lugar. E você se permitir aprender é um gesto de humildade. E muitas vezes, né, tenho visto alguns colegas, né, e isso fica para os estudantes, né, levem isso para a vida de vocês, já formados, primeiro dia que você vai pegar um plantão, talvez seja o dia de maior aprendizado da sua vida. E é o dia que você tem que ter mais humildade. Porque ali tem pessoas que muitas vezes já estão na equipe, que nem são médicos, mas sabem mais que você. Exato. Porque não há nada melhor do que conhecer a casa, né? Quando você conhece uma casa, você sabe onde que é o banheiro, você sabe onde que estão as coisas da cozinha, o que tem na geladeira. E quando nós chegamos em algum lugar diferente, nós não conhecemos isso. E a humildade, ela abre as portas, abre os caminhos. Isso é verdade. Eu ia falar exatamente disso. Olha que louco, né? Eu ia falar exatamente isso da humildade, que é muito importante. Teve um podcast que veio um doutor aqui que ele falou sobre isso. Falou, cara, o momento que eu mais aprendi foi quando eu entrei no hospital. Eu entrei no hospital, tinha lá enfermeira, tinha um monte de pessoas atuando já que sabia muito mais que eu. E ali eu vi que eu não era nada, velho. E aí você tem que colocar o chapéuzinho da humildade e falar, eu preciso aprender. E esse é um grande problema que eu vejo, porque eu tive uma experiência agora recente. Vou falar. Eu fui com a minha esposa levar ela na cidade aí, que ela vai fazer o internato. E aí eu fui lá levar ela, chegamos lá. Aí tinha uma médica, né? E aí, beleza, ela chegou e tal. Conversou, falou, vocês estão aí e tal, então vamos entrar. Aí no finalzinho, eu tava esperando, no finalzinho chegou a médica, né, que vai cuidar deles ali, e mais um monte de internos, né? E aí no meio desse monte de interno tinha uma pessoa específica que falou bem assim, ai, mano, eu ri, eu não aguento ver essas coisas. Falou bem assim, como é bom eu estar aqui primeiro que vocês, porque eu vou estar num nível acima de vocês e vocês vão ter que me obedecer. Eu falei bem assim, eu olhei pra cara da menina assim, de longe, né? Falou, eles iam tirar uma foto lá, eu falei, vixe, se eu tô nessa aí, tadinha dessa menina. E aí é muito importante isso que você falou da humildade, porque tem pessoas que nem chegou lá, nem e já acha que é. E mesmo que fosse, tem que saber ser humilde em qualquer lugar.
Imagina se você é médico, chega no hospital, igual você falou, você não conhece a casa. Todo mundo que tá lá tem muito mais experiência, já tá acostumado com tudo. E você chega igual essa menina aí, se achando já, porque eu tô aqui mais tempo, eu sou médico e você é enfermeira. E aí? A enfermeira pode te boicotar muito bem. Não vou te passar nada, não vou te ensinar nada. Se vira, chegou aí. Já aconteceu, eu tive várias experiências com isso. Daí no hospital, porque a cidade era pequenininha onde eu morava, né? Rondônia, pô, bem pequenininho. Daí lá no hospital o médico não sabia o que fazer. Aí ele olhava pro enfermeiro, o enfermeiro, muito tempo lá, mais de 15, 30 anos trabalhando. Não, faz isso, isso e isso, doutor. Aí o doutor ia lá e fazia. Então, tipo, isso é muito importante. Não só na medicina, principalmente, que eu vejo que... Acho que a medicina e a advocacia é umas duas áreas assim que a galera se acha muito. Antes mesmo de ser. Eu vejo alunos que nem é médico ainda, estão lá talvez no quarto, quinto ano e que já se acham o bichão da goiaba. E, pô, cara, humildade, velho. Que isso aí você não sabe o tanto que te atrapalha. Se você querer ser demais, querer humilhar as pessoas... Não vai dar certo. Você pode achar que vai, mas isso vai só atrasar a sua vida. Né? Então, muito importante. Você falou de erro, né? Você falou que é um erro... É um erro querer salvar todo mundo? Foi como que é que você falou? É que, tipo, a gente se sente incompetente, né? Porque a gente aprendeu na medicina que a gente tem que salvar as vidas. Sim. E, às vezes, é um erro, porque muitas vezes a gente não vai conseguir salvar, né? E a gente... às vezes fica assim, sentindo incompetente. Você acha que esse foi um erro seu? Não conseguir salvar? É? Você, tipo, pegou isso pra você ou não? Tipo, eu entendi isso. Não, eu entendi. Ah, Graças legal. a Deus que eu tive esse entendimento. Mas esse entendimento, ele veio porque eu também sou uma pessoa que faço terapias, né? Eu acho que todo médico, todas as pessoas que trabalham com vidas têm que fazer terapia. Porque existe um elo entre o trabalho e um elo entre a vida pessoal. Exatamente. Então, muitas vezes a gente sai ali do plantão e daqui que você se desconecte do plantão, demora algumas horas. E a gente acaba levando aquilo para a vida da gente. Imagina, plantão de 24 horas, a gente vive experiências ali, é a nossa segunda casa. Então, a gente leva para casa isso. Então, quando, né, já no final, isso eu vou contar aqui, né, uma parte da minha vida que foi, assim, revolucionária, né? Vou contar aqui para vocês. Mas as terapias começou a partir do 5º ano. Quando eu estava no 5º ano, eu comecei a fazer tratamento psicológico, e eu não tenho vergonha de falar isso. Nem deve. E acompanhamento com terapias. E isso mudou a minha forma de convívio com as pessoas, o meu atendimento, a minha empatia com o meu paciente. Porque imagina só, se nós não estamos curados, como que nós vamos proporcionar uma cura para uma pessoa? Porque a cura, ela vai além só do técnico científico. Ela vai além da medicação. Então, como que eu vou convencer que o seu João, né, aquele exemplo que você falou, apesar de eu não ser médico, que foi o exemplo que você deu, pode ouvir você e suspeitar diante daquela receita, né, e não tomar aquele medicamento? Como que você vai abordar esse paciente, né? Então, muitas vezes, para levar a cura, a gente tem que entender o paciente. Então, primeiro eu tive que me curar, e isso é um problema que nós estamos... É um problema que eu digo, é um problema emergente. Muitos estudantes de medicina estão se destruindo. Com problemas psicológicos, depressão, ansiedade, surto psicótico. E isso vem da faculdade, porque o curso de medicina é um curso que mexe com a cabeça da gente. Além de ter horas ali de estudo voltado para a formação, depois tem a prova do Revalida, né? Depois tem o mercado de trabalho, então é um caminho longo. Se o estudante
não tiver preparo psicológico para isso, ele desiste. Verdade. E é por isso que a gente vê muitos casos de desistência, muitos casos de suicídio na área da medicina e muitos desequilibrados trabalhando, cuidando das vidas. É, verdade, isso aí é a verdade, hein? Não vou nem entrar muito nisso aí, senão nós vamos longe. Nosso tempo tá quase acabando, mas isso é uma verdade muito. Vai ficar para um próximo. Tá, mas eu preciso contar essa parte da minha vida. Vai lá. Rapidinho eu vou contar aqui para vocês, para que estimule você que está em casa. Principalmente você que é mulher, você que é mãe e você que é estudante, né? Eu engravidei no 4º ano. E quando eu engravidei, a gravidez foi planejada, eu queria engravidar, né? Meu esposo, né, apoiou a nossa, né, a gravidez. Eu tive um problema de depressão pós-parto. E eu estava ali terminando o 5º ano. Quando eu tive a depressão pós-parto, tive filho e imediatamente tive a depressão pós-parto. E então, pessoal, eu tive que procurar acompanhamento psicológico e ser muito forte nesse momento, porque eu pensei que eu fosse desistir da medicina. Quando eu estava ali naquela fase aguda da depressão, com uma criança pequena, não conseguia conciliar o cuidado de ser mãe, a função de ser mãe, a faculdade, o Revalida que estava chegando, a cabeça, o cérebro falou assim, eu vou apagar ela, né? E então eu comecei foi desde aí que eu comecei a me preocupar mais com o meu estado emocional e a cuidar do meu estado emocional. Muito bom. Você contou isso, eu lembrei da minha esposa, porque ela engravidou no 4º ano, né? E foi exatamente isso, ela teve uma depressão pós-parto. Tipo, foi muito louco isso aí, porque só quem passa sabe, né? A minha esposa teve, pra você conhecer um pouco da nossa história, né? Minha esposa, ela teve a gravidez, nossa filha era para nascer dia 6 de fevereiro, só que daí no dia 5 de janeiro de 2021, a gente vai fazer um exame Covid. Minha esposa estava com Covid. Aí a médica falou, ó, vamos tirar, porque ainda não tem estudo nenhum, a gente não sabe se passa, se não passa. Aí tirou minha filha com 8 meses, né? Deu 8 meses, certinho. E aí foi várias lutas. A minha esposa viu pessoas sendo entubadas na frente dela, e ela grávida, ela teve a neném, não conseguiu dar de mamar para a neném, nós ficamos 7 dias sem ver nossa filha. Eu não podia ir, porque daí você tinha que ficar 10 dias isolado, né? Então, assim, com 3 dias eles ligaram pra gente, mostraram a nossa filha, consegui ver por vídeo, mas pegar, nem eu nem minha esposa. Ficamos 7 dias longe, assim, só por vídeo, né? E como que é louco isso? Porque na hora, tipo assim, depois que ela foi pra casa, que a gente conseguiu chegar em casa, todo mundo, minha esposa, depois a minha filha foi pra casa e minha esposa não foi. E aí, não, minha esposa foi e minha filha não foi, ao contrário. Quando aconteceu isso, dava tipo o certo horário que aconteceu, que ela viu a pessoa sendo entubada, as pessoas tipo quase morrendo por causa de Covid, começava a dar a crise. Aí do nada, ela tava igual você tá agora, aí começava tipo chorar do nada, baixava a cabeça, começava a chorar, ficar triste. E aí a gente começou a identificar, caraca, mano, deu uma depressão ali, braba. E foi durante algum tempo ali que a gente foi conseguindo tratar o psicológico, que é importantíssimo, né? E conseguiu resolver aí. Ainda assim, de vez em quando, né, a gente vem e fala, amor, tô me sentindo meio estranho. Eu falei, então, peraí, que não vou dar um jeito. Já meta a mão na jaque, meta uma oração lá e o negócio é doido. Mas é só quem sabe, né? Quem passa. E é importante o acompanhamento, né, psicológico, é muito importante. E aí, dentro disso, a pergunta... Agora a gente vai ter que ser bem rapidinho. Tá. Qual que foi o maior acerto? Na área da medicina? Aonde você quiser. O meu maior acerto, e foi até, eu acho que... foi ter me casado com um médico. E esse médico é cardiologista. E ele foi quem me ensinou tudo da área da cardiologia. E hoje, os pacientes que eu atendo,
que são pacientes que muitas vezes a gente não tem o cardiologista ali no momento, eu posso estender esse conhecimento e tratar esses pacientes. Então, eu acho que o meu maior acerto foi na vida sentimental que eu levei para a medicina. Certo. Então, esse foi o meu maior acerto. É, top. O meu maior acerto, eu sempre falo, né? As pessoas falam, qual que é o seu maior acerto? O primeiro de todos foi ter aceito Jesus como meu Senhor Salvador. O segundo foi ter casado. Porque a gente só consegue, de fato, não é uma regra, mas a gente começa a ter mais responsabilidade, a gente consegue construir coisas melhores após esse casamento. E, claro, casar com a pessoa certa é importante, né? Que senão não adianta só casar por casar. Mas, enfim, top. Você falou aqui de acerto, nós falamos de erro, nós falamos de o porquê você escolheu de essa profissão, por que ser médica, né? E no meio desse caminho você falou sobre curso, treinamento, mentoria, né? Isso mesmo. A galera tava aí ansiosa para ouvir isso aqui. Mas você falou que você tem um treinamento. Como que é o nome desse treinamento mesmo? É Descomplica ou Revalida Oficial. Descomplica, Revalida Oficial. Vou deixar o arroba aqui embaixo. Segue lá já. E vou deixar o arroba dela também, vou deixar os dois. Para quem que é o Descomplica Revalida? O Descomplica Revalida é para o estudante de medicina a partir do 3º ano que já deseja se preparar, consolidando suas bases e fazer a prova do Revalida. Então, tanto o estudante, aquele estudante que já está no internato ou que está indo para o internato, nós temos o preparatório para o internato. Eu me sinto ainda muito... eu não tenho muitas bases ainda, né? Preciso consolidar isso antes de ir para o internato, não vi isso, faltei nessa aula, né? Tá então, perdido, tá um pouco assim. perdido, porque nem tudo às vezes é culpa da faculdade, Sim, né? Claro. Então, é para esse público, né? E nós queremos que esse aluno fique com a gente. A gente quer consolidar as bases, nós queremos preparar ele para ir para o internato para ser um bom médico, certo? Certo. E o resultado vai ser ele continuar com a gente no preparatório para o Revalida. Porque aí é um curso mais específico, que esse aluno já precisa ter um conhecimento técnico-científico e nós vamos pontuar o que ele precisa saber de maneira estratégica, metódica, para ele conseguir alcançar aí a prova do Revalida, tá? Conseguir a aprovação. Tá. E o que te motiva a fazer isso? O amor por ensinar. E também saber que alguém fez para eu estudar. Alguém foi professor. Hoje ninguém quer ser mais professor, né? Hoje em dia. Alguém foi meu professor. Se eu estou formada, alguém foi meu professor. Então, eu quero que essas pessoas que estejam lá tenham um professor também. Alguém que encare isso com responsabilidade, com amor e saber que esses alunos têm esse potencial. Porque se eu vi esse potencial em mim, eu consegui, eu sendo mãe, sendo casada, tendo minha família, um monte de coisa para fazer, trabalhando. Se eu conseguir, essas pessoas também vão conseguir. Elas precisam ser instruídas para chegar lá. E é exatamente isso que eu sempre falo para as pessoas, né? São mercados diferentes, mas se encaixa muito bem. Né? O conhecimento ele nunca é demais. Se você entrar lá no YouTube, vai parecer até contraditório, né? Você vai entrar lá no YouTube, aqui onde a gente está, no YouTube. Se você entrar no YouTube e pesquisar, você vai ter vários conteúdos para você estudar. Só que não vai ter uma ordem, não vai ter uma organização, não vai ser estratégico para o cenário atual que você se encontra, porque às vezes tem um conteúdo que é para quem está no 5º ano e o do 3º está assistindo, e não tem problema. Mas talvez não seja o momento de você estar estudando isso. Talvez seja o momento de você se preparar o que você está aqui, para quando chegar aqui, aí sim você começar a estudar isso. Então é de extrema importância ter essa organização, né? Ter um acompanhamento, ter o passo a passo, né? De como aconteceu. Como você mesmo falou, né? Você é que eu costumo falar no marketing digital, você é a pessoa transformada, que é a pessoa que passa pelo seu próprio treinamento e consegue o resultado, né? E agora pensando
pode ser da vida mesmo, ou profissional, fica a seu critério, tá? Qual foi a lição mais importante que você já teve? Bom, a lição mais importante que eu tive foi lição de vida mesmo. Quando eu vim para cá, quando eu deixei tudo lá no Maranhão para vir para cá, eu percebi que a gente perde muita coisa, não porque nós queremos perder, mas nós perdemos o contato com a nossa família. Às vezes, no meu caso, foi buscando o melhor para eles. Mas eu perdi aniversário dos meus avós, eu perdi datas comemorativas importantes que eu gostaria de estar lá e eu não estive. E eu perdi, né, a minha bisavó, que era a grande matriarca da família, que nos ensinou tudo, né? Nossa família é muito unida, conservadora, gostamos de princípios, e ela que nos ensinou isso, ela era indígena, né? E eu perdi isso. Então, a grande lição que eu levei é que a gente tem que aproveitar ao máximo cada minuto como se fosse o último. Então, quando eu vou para lá, que eu fico 2, 3, 4 dias, eu procuro aproveitar aquilo com maior intensidade. E tudo que eu vou fazer na vida, eu procuro aproveitar com maior intensidade. Porque a gente nunca sabe quando isso vai se repetir. Talvez não se repita nunca mais. É verdade. Isso é muito louco, né? Eu sempre falo que as trajetórias sempre se conectam. Você falou aí dos avós, né? Quando eu e minha esposa nós viemos pra cá, a gente não tinha condição financeira mesmo de, tipo, vamos lá visitar todo ano, vamos no meio do ano, vamos no aniversário. A gente perde várias coisas importantes. A gente perdeu 4 parentes nessa época. Perdi meu avô, meus dois avós faleceram, a minha esposa perdeu 2 avós e perdemos uma tia cada um. Parece que foi até combinado, né? Levou um de cada para ficar igual. Mas é louco, né? Porque isso é muito importante. As pessoas não entendem isso. Que, tipo, como dizia... Eita, esse aqui vai ser difícil. Mas como dizia um cantor aí, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque talvez o amanhã não exista mesmo, né? E é muito louco, isso é muito importante. É uma lição, né, que a gente... Quem passa, aprende. E quem não passou ainda deveria aprender com a nossa história, com a nossa trajetória. Né? Para você não esperar acontecer para falar, poderia ter feito diferente, poderia estar mais presente, poderia, né? É complicado, não é fácil. Mas... Vemos para uma outra pergunta muito importante. Temos mais 2. Essa aqui é mais ou menos. A outra já é para finalizar, tá bom? Tá. O que é sucesso para você? Sucesso é você conseguir mudar o seu entorno. Muitas vezes as pessoas atribuem o sucesso com dinheiro. Só tem sucesso quem tem dinheiro. Mas o sucesso, e eu isso aprendi na prática. Eu tenho um tio que ele não tem dinheiro. Ele não tem nada, na verdade. E ele é pastor. Mas ele tem Deus, ele tem tudo. E ele tem um grande sucesso na vida dele. Por onde ele passa, ele muda o entorno das pessoas. Se aquela pessoa não tem o que comer em casa, ele vai na casa de quem tem, pede e leva. Então, o sucesso é quando você consegue mudar o seu entorno. Por mais que você não tenha dinheiro, por mais que você não tenha conhecimento popular, né? Por mais que você tenha pouca cultura, pouco conhecimento técnico-científico, mas se você tem o desejo e se empenha para isso, com certeza você vai ter sucesso. Top, isso aí mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom. E agora, pra gente ir pra finaleira, infelizmente nosso tempo tá acabando. Essa pergunta eu sempre deixo pro final, porque ela é pra fechar com chave de ouro. E aí você fica à vontade, você responde pessoal, profissional, do jeito que você se sentir melhor, tá? Pra quem está começando, seja na área de medicina, como estudante, ou já é um médico que se formou, ou na vida em si, mas se quiser puxar pra medicina... Para quem está começando, qual o conselho que você deixa?
O conselho que eu deixo é para ser perspicaz. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai olhar ao nosso redor e não vai ver as coisas acontecendo. Porque nós somos muito imediatistas enquanto seres humanos. A gente quer ver as coisas acontecer ali no momento, na ansiedade. E a gente vive num mundo muito emergente. Certo. E quando a gente começa, muitas vezes a gente começa sozinho. Muitas vezes, como eu, graças a Deus, eu tenho o apoio dos meus amigos. Eu sou muito sortuda, gente. Tenho muita sorte nessa vida. Tenho o apoio dos meus amigos, da minha família. Isso é o ingrediente principal, né? Quando você tem apoio da família, dos amigos, graças a Deus eu tenho isso. Mas o grande ponto, quando a gente começa alguma coisa, é que no primeiro desafio, a gente não deve desistir. O Descomplica muitas vezes me colocou à prova, assim como a medicina também. Será que chegou o momento de eu desistir? Por problemas psicológicos, problemas financeiros? No Descomplica, será que chegou o momento de eu desistir? Porque os meus amigos que eu começaram a brilhar nas suas áreas, estão fazendo maior sucesso e eu fiquei sozinha? Será que é o momento de eu desistir? Quando alguém usurpa a tua ideia? Então, o grande ponto, seja teimoso. Porque eu sou muito teimosa. Quando eu quero uma coisa, eu vou até o fim. Mas tem um detalhe, tem que querer. Tem que querer e tem que fazer acontecer. Isso vai tirar o teu sono, vai tirar a tua comodidade com a tua família. É uma decisão. Muito bom. Bravo. Top demais. Doutora, sem palavras, só gratidão por ter aceito o convite. Obrigado pelo tempo. A gente sabe que hoje, pelo menos para mim, né, assim, o tempo ele vale vida. Tem gente que fala, o tempo é dinheiro. Para mim é vida, que se não tiver vida, você não vai conseguir o dinheiro. Então, para mim o tempo é vida, então é muito importante. Obrigado por ter disposto o seu tempo. Obrigado por compartilhar também, né, essa história aí, vários ensinamentos que com certeza quem vai assistir, que é o intuito do Trajetória, hoje eu vou deixar para falar no final, que é alcançar as pessoas e transformar a vida delas através do conhecimento, através da tua trajetória, através de algum insight poderoso que a pessoa pode tirar aqui e aprendi algo ali, legal, vai transformar a sua vida, legal, é isso que é o intuito, transformar a vida das pessoas através das histórias. Porque às vezes a pessoa vê hoje você no teu palco, mas ela não conhece o teu bastidor. Ela não sabe o que você teve que passar para chegar até lá. E aí só fala, doutora Emily, agora tá como, né? Olha lá, ó, cheio do dinheiro. Mas não sabe o que você passou. Tem o outro lado ainda, o pós revalida. Tem um monte de coisa que as pessoas não sabem, elas não fazem ideia. E normalmente elas julgam, né? Julgam o momento. E se compara também, que é um grande problema. Mas nem vou entrar nisso, que senão nós vai falar demais aqui. Eu falo demais. Pensa numa mulher que fala. Mas é isso. Queria te agradecer pela oportunidade de poder, né, eu escutar a tua história, conhecer um pouco mais da tua história. Foi um prazer, uma honra. Muito obrigado. E é isso aí. E eu gostaria de deixar a minha gratidão a você, a sua equipe, pelo espaço. Porque essas pessoas que estão nos ouvindo, elas só nos ouvem graças, né, à voz que você dá às pessoas que fazem parte da trajetória, contando a sua trajetória. Sim. E que isso seja modificador de vida para vocês que estão ouvindo. É isso aí. E para finalizar, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho e comenta aí para mim qual o nome da próxima pessoa que você gostaria que viesse aqui contar a história no Trajetória, que a gente vai analisar e ver se faz sentido para contar essa história para vocês, fechou? Tamo junto.